Olá, amigos, colegas petroleiros, boa noite. Aproximadamente 18 horas do dia 25 de fevereiro, quinta-feira de 2021. Hoje estamos empenhados em atualizar você sobre o que está acontecendo com a AMS. Fizemos um primeiro vídeo que eu recomendo você veja, dando um panorama geral. Fizemos um segundo, sumarizando as ações feitas pela FNP e FUP, e agora faremos esse e talvez mais um ou dois, dependendo do tempo, para não tomar muito tempo em cada vídeo, entrando nos detalhes do que aconteceu em cada reunião que a Petrobras e a FNP e FUP e a comissão da AMS da Petrobras decidiram quando se reuniram ao longo de janeiro e fevereiro. Tudo isso te interessa e muito, portanto eu recomendo que você não tenha muita pressa, tenha muita calma, aguarde, pois tudo que eu vou te dizer, tudo que eu vou comentar, te diz muito sobre como, quando e onde vai acontecer alguma coisa em relação ao que você está pagando na AMS Petrobras e benefício farmácia. E também questões relacionadas aos descontos que a Petro vem fazendo em função dessas confusões provocadas pelos desacertos da Petrobras. Vamos começar, como se começa, pelo início. E pelo início, neste caso, é começar em janeiro para chegarmos a fevereiro. Legal? E em janeiro, numa terça-feira, no dia 23 de janeiro, a FUP se reuniu com a Petrobras para conversar sobre a liminar obtida pelo Sindipetro Norte Fluminense contra a criação da Associação Petrobras de Saúde. Ação essa que foi mantida pela primeira vara do trabalho de Macaé. A ação visa resguardar os direitos dos trabalhadores aposentados e pensionistas das alterações prejudiciais no plano de saúde da AMS a partir da criação dessa associação. Já dissemos alguma coisa, mas vamos dizer um pouco mais. O que a Petrobras pode, ou melhor, o que a Petrobras não pode fazer nessa questão da criação da associação sem fins lucrativos? A Petrobras não pode modificar o atual conjunto de benefícios, nem os critérios e condições de ingresso no plano, e direitos coletivamente conquistados. Ou seja, as cláusulas previstas no acordo coletivo de trabalho devem ser respeitadas, sob pena de descumprimento da liminar. A multa por descumprimento da liminar foi estipulada em R$10 mil por dia, caso a Petrobras descumpra a liminar. O número do processo, se você tiver interesse, é 01 12340-2-06 2021.5.01.4, ou melhor, 04.81. Então, nessa ação que o Sindipetro de Macaé, do Norte Fluminense, aliás, acionou, a base da reclamação, o que está sendo solicitado é exatamente que a Petrobras se atenha a cumprir as formalidades legais do acordo coletivo de trabalho. Simples e muito tranquilo de atender. Naturalmente, é que nossos colegas que estão lá têm alguma dificuldade em entender, pois eles têm alguma recomendação que não é o que está previsto no acordo coletivo de trabalho. Então, prezados colegas da Petrobras
que não são petroleiros, que se fossem petroleiros não estariam fazendo isso, cumpram o que está no acordo coletivo de trabalho e cumpram também as decisões do juiz, cumpram a decisão exarada pela primeira vara do trabalho de Macaé. Muito bem. Na sequência, ou melhor ainda, a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o pagamento integral do plano de saúde não vale ainda dentro da decisão do juiz. É bom sempre lembrar que a decisão do STJ sobre pagamento integral do plano de saúde não vale para os aposentados da Petrobras. Por quê? Porque existe um acordo coletivo de trabalho que faz o regramento de como e quanto se paga para continuar na AMS. Na terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aposentado tem direito a manter o plano de origem da empresa na qual trabalhou, desde que pague o custo integral desse plano. Segundo a decisão dos ministros, que tem repercussão nacional, a empresa não pode, ou melhor, a empresa não tem obrigação de fazer qualquer aporte de recursos para aqueles trabalhadores que já se aposentaram. Portanto, o aposentado tem direito adquirido ao plano de saúde, mas não tem direito adquirido à forma de custeio. Isso não é um problema, pois o acordo coletivo de trabalho prevê a forma desse custeio. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada no dia 9 de dezembro de 2020, se deu após o julgamento de uma ação provocada por trabalhadores aposentados da empresa Volkswagen, para que os ministros interpretassem a Lei 9.656/98, que trata sobre os direitos dos aposentados participarem dos planos de saúde oferecidos pela empresa em que trabalham. Então, veja bem, esse é mais um detalhe, porque existe uma grande diferença entre plano de saúde oferecido por empresas e o plano de saúde que tem a gestão da empresa. Na maioria dos casos, talvez na Volkswagen também, o plano de saúde é oferecido pela empresa e talvez seja um Amil, Golden Cross, Sul América, qualquer um desses planos. No nosso caso, não. No nosso caso, é um plano de saúde que tem a gestão da própria empresa, muito diferente e de um custo muito menor e muito melhor para todos, tendo em vista que existe ainda uma questão de extrema importância que está relacionado ao mutualismo do plano de saúde. Quem ganha mais, paga mais. Quem paga menos, ou melhor, quem ganha menos, paga menos. Assim, por sorte, é que, querendo ou não querendo, o acordo coletivo de trabalho protege e fortalece a categoria. A sentença acabou gerando debate e dúvidas entre os aposentados que desejam saber como fica a situação da categoria. A resposta é simples. No nosso caso, enquanto plano de saúde gerenciado pelo RH da Petrobras, não muda absolutamente nada. Os aposentados da Petrobras continuam usufruindo do benefício da divisão do custeio da AMS com a estatal, porque a categoria tem um acordo coletivo de trabalho onde, em cláusula histórica, se garante o fornecimento da assistência médica para aposentados e dependentes no mesmo custo dos ativos, ou seja, no caso do grande risco, na proporção 60-40 este ano e 50-50 o ano que vem. O ano passado foi 70-30. Assim, a Petrobras paga este ano 60% dos custos com a AMS e a categoria irá pagar 40%. É a melhor coisa do mundo? Ângelo, claro que não. 70% era muito melhor.
lógico, só que as coisas vão mudando e as políticas do governo que está aí, mudou. Temos outro pensamento. O que precisamos é fortalecer a nossa luta, fortalecer os sindicatos e as federações, pois são os sindicatos, as federações, os acordos coletivos que precisam ser apoiados, discutidos e decididos em assembleias dentro dos sindicatos e federações que vão reger a nossa vida. Não dá para simplesmente ignorar, como alguns colegas infelizmente acham, que sindicato é coisa que não serve para nada e que não precisamos de sindicatos. Precisamos sim e muito, mais ainda agora e principalmente agora, quando temos como ministro da Economia um ministro neoliberal que acha que direito e dever não devem ter a mesma proporcionalidade, não devem ter o mesmo peso. Ou seja, ou você tem direitos ou você tem emprego. Não é bem assim, não acontece isso nas outras economias do mundo capitalista, principalmente na Europa, onde esses direitos do trabalho são muito mais respeitados que nos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos é um case totalmente diferente para a gente conversar. Essa decisão do STJ mostra a importância do acordo coletivo de trabalho da categoria petroleira e da atuação das entidades sindicais. Se não houvesse essa previsão da divisão de custeio entre empregados e companhia, os aposentados passariam a pagar o custo total da AMS, pois a Petrobras teria o direito de cobrar 100% desse custo. Recentemente circulou nos grupos de WhatsApp da categoria um áudio de um certo advogado, aparentemente desinformado, afirmando que os aposentados não são uma categoria e que, portanto, não deveriam se sindicalizar a nenhum sindicato. O que se pede aqui é de que nós vejamos, entendamos a importância da sindicalização e de continuar sindicalizado. A boa atuação dos sindicatos também está diretamente relacionado à nossa participação enquanto sindicalizados. É a boa atuação do sindicato que vai garantir um bom acordo coletivo que, por sua vez, vai garantir os direitos da categoria. O acordo coletivo de trabalho, ao fim das contas, é realmente a única arma boa de se combater esse combate junto à Petrobras e junto a qualquer outra entidade que contrarie o interesse dos trabalhadores. Os aposentados precisam fortalecer os sindicatos e as federações e as demais entidades sindicais, porque são elas que defendem a AMS, a Petros e a categoria petroleira como um todo. Sejam eles da ativa, sejam eles empregados próprios, terceirizados, aposentados ou pensionistas. Os petroleiros não se enquadram dentro da decisão do STJ, graças ao acordo coletivo de trabalho da nossa categoria. Vamos continuar lutando e juntos para manter os moldes atuais, garantindo assim o regramento da AMS. Como eu já disse, o regramento não é a melhor coisa do mundo, mas foi o que foi possível se conseguir e aspectos que consideramos abusivos estão sendo judicializados, porque a Petrobras, infelizmente, tem no seu comando gestores que se aproveitam de uma situação política, de fato, para interpretar de acordo com o entendimento deles o que é
legal e o que não é legal. Mas justiça tarda e eu espero que não falhe. Na terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, também houve uma outra reunião extraordinária com os colegas da FUP e os representantes da FUP questionaram a metodologia, eu diria método, de apuração do índice pelo IESS, Instituto Superior de Saúde Suplementar, que no primeiro período anterior fez a apuração do índice de junho de 2018 a maio de 2019 e no período atual de abril de 2019 a março de 2020. Ou seja, fazendo uma sobreposição de percentuais do índice nos meses de abril a maio de 2019, o que provavelmente deve ter aumentado o percentual que será aplicado, o famoso percentual que vem aí em março. Neste sentido, os representantes da FUP informaram a Petrobras que iriam apresentar a diferença percentual ao maior, né, que se sobrepõe ao percentual final de 12,5% já estimado pelo IESS. Apesar disso, os representantes da empresa mantiveram o entendimento e afirmaram que o aumento será mantido nesse percentual. É interessante a prepotência, a arrogância e a falta de ética e de profissionalismo de alguns profissionais que estão na Petrobras, mas que não são petroleiros, quando se trata de defender um posicionamento equivocado. Se fosse a defesa de um posicionamento justo, tudo bem. Só que é preciso simplesmente estar atento ao que se defende, nada mais, nada menos. Vamos defender aquilo que está na lei, consagrado pela lei, e fazer as contas. Afinal de contas, matemática não é algo que não seja possível entender, né? E os senhores que lá estão, com certeza têm competência e instrução suficiente para entender do tema, com certeza. Apesar disso, ou melhor, em seguida, os representantes da FUP solicitaram que fosse discutida a interpretação correta do artigo 34 do atual Acordo Coletivo de Trabalho, que estabelece o limite máximo de desconto da AMS, ou seja, a margem consignável do desconto. E aqui tem uma belíssima e enorme confusão. Confusão feita, de novo, pelos representantes da Petrobras. Os representantes da FUP chamaram a atenção da empresa quanto à interpretação equivocada que vem sendo divulgada nos informativos da Petrobras e da Petros, afirmando que a margem consignável do desconto passaria de 13% da margem líquida dos assistidos, aposentados e pensionistas para 30%. Isso porque os representantes da empresa não estariam levando em consideração o condicionamento previsto no parágrafo 1º da cláusula 34, que estabelece que os descontos da AMS têm que ter prioridade em relação aos descontos da Petros para que a margem consignável da AMS passe de 13% para 30% da margem líquida dos assistidos. Como a Petros informou que a solicitação da Petrobras foi aceita, excetuando os descontos dos empréstimos pessoais, que continuarão a ter prioridade em relação a todos os demais descontos, inclusive os da AMS, fica nítido, fica cristalino, fica evidente que a priorização prevista no artigo 34, parágrafo 1º, não foi cumprida. É isso que chamamos a atenção nos vídeos anteriores. É preciso cumprir a legislação. É preciso cumprir o aspecto fiduciário que o presidente da Petros tem enquanto presidente da Petros. Ele precisa descontar de quem deve a Petros aquilo que tem que descontar.
e depois fazer os descontos outros também, e principalmente os descontos legais, né? Os descontos de pagamentos do PED, desconto de pensão, né? Pensão judicial e outros descontos. Desta forma, a margem consignável deverá continuar a ser de 13% do benefício líquido dos assistidos. Apesar das cobranças, os representantes da empresa mantiveram um entendimento equivocado, que a margem consignável, pelo entendimento deles, passou de 13 para 30, pois, segundo eles, os descontos da AMS não eram priorizados pela Petros e agora, segundo o informe da Fundação, passariam a ser. Não está informado em lugar nenhum e o Bruno Dias, presidente da Petros, fez questão de reafirmar que vai se ater, como é lógico e necessário se ater, ao que manda a lei. A lei não manda, graças a Deus, o que pensam os gestores de RH da Petrobras, que, reitero, não são petroleiros, estão lá de passagem e querem entubar nos colegas petroleiros, nossos colegas, tudo que puderem para saírem como salvadores da pátria, que não sabemos do que pátria eles estão falando. Os representantes da FUP, apesar de perplexos diante dessa explicação dos representantes da Petrobras, ponderaram pelo bom senso, lembrando que, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, priorizar significa tornar primeiro, escolher o que é importante e o que é mais importante, que não é o entendimento dos colegas da Petrobras. E ainda um outro aspecto importante que eu lembro aos colegas da Petrobras, que é o aspecto fiduciário do presidente da Petros. O presidente da Petros não pode fazer o que a Petrobras pede. Ele tem que fazer o que a lei manda fazer. E a lei manda que ele faça primeiro os descontos de eventuais empréstimos que existem para com a Petros. É isso que ele tem que fazer. Apesar disso, os representantes da empresa mantiveram seu entendimento e o impasse foi estabelecido. Ficou definido que haverá uma nova reunião para tentar superar esse impasse. Até lá, os representantes da Petrobras vão manter o seu entendimento e praticar uma margem ilegal de 30% de descontos da AMS. Resta saber o que a Petros irá fazer, porque ao final do assunto, quem vai fazer o que tem que fazer é a Petros. Além de tudo que já foi elencado, os representantes da FUP também cobraram assuntos pendentes referentes à disponibilização dos novos extratos da AMS, como especificação ou discriminação de todos os itens que compõem o saldo devedor de cada beneficiário, para a correta identificação de débitos ainda pendentes. Os representantes da empresa responderam que esses extratos estarão prontos em março de 2021 e afirmaram que só haverá descontos do saldo devedor depois dessa apresentação, para que cada um de nós possa conferir o seu débito com a Petrobras, e a Petrobras diga para nós como nós conseguimos criar essa dívida com elas. Além dessas questões, foram também incluídos na pauta dessa reunião pelos representantes da FUP os seguintes itens relacionados a boletos da AMS. Não serão mais utilizados para pagamentos de AMS. Os representantes da empresa concordaram e informaram
que isso já vem sendo praticado, exceto para aqueles colegas do PP2 que sempre pagaram por boleto e que a própria Petros está estudando uma forma de fazer com que eles também sejam descontados no contra-cheque. Segundo item, desconto na folha dos beneficiários do Plano Petros 2. De acordo com o compromisso assumido pela Petrobras, no fechamento do acordo coletivo 2020-2022, deveria estar implantado até dezembro de 2020 essa cobrança via, no contra-cheque também para o Plano Petros 2, só que a Petros ainda não conseguiu completar essa atividade. Os representantes da empresa reconheceram o atraso e informaram que, segundo informação da diretoria da Petros, ainda no próximo mês, março, esses descontos deverão estar sendo em folhas de pagamento, né? O famoso contra-cheque, também para os colegas PP2. Terceiro item, o regulamento da AMS está sendo alterado várias vezes e unilateralmente pela gerência de RH da AMS. Essas alterações, entretanto, não podem conflitar com as disposições do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2022. Os representantes da FUP informaram que farão uma revisão da última versão do regulamento da AMS disponível para identificar os conflitos com o acordo coletivo e apresentarão esse levantamento na próxima reunião da comissão da AMS. Ao final, os representantes da Petrobras informaram que a proposta de parcelamento do saldo devedor da AMS, proposta pela FUP, será deliberada somente após a apresentação dos novos extratos da AMS pela Petrobras, que não é ruim. Pelo menos saberemos exatamente o que iremos pagar e se está correto ou não o que está sendo cobrado. No encerramento da reunião, os representantes da FUP afirmaram que, apesar do impasse estabelecido, as direções da FUP e dos seus sindicatos filiados não aceitarão o descumprimento da cláusula 34 do Acordo Coletivo de Trabalho, que essa é a cláusula que a Petrobras entende que ela pode cobrar os 30% e a Petros pode fazer esse desconto lá no nosso contra-cheque. Isso não está colocado assim, não é assim. E antes de fazer o desconto da AMS, volto a reafirmar para vocês. A Petros precisa descontar tudo o que é devido para a Petros. Só depois disso é que ela pode descontar aquilo que faz parte do desconto da Petrobras, e aí não tem como aplicar os 30%. Para as direções sindicais, o acordo coletivo de trabalho, na sua cláusula 34, é explícita quanto à manutenção da margem consignável do desconto dos assistidos na AMS em 13% e, portanto, não irão aceitar o descumprimento do atual acordo coletivo de trabalho. Como vimos, o assunto é longo, é penoso, inúmeras variáveis, inúmeras contextualizações, inúmeros aspectos de caráter legal, até mesmo de compreensão da língua portuguesa e que precisamos estar atentos. Eu vou continuar sobre esse tema, fazendo um novo vídeo e te convido a assistir não apenas o próximo vídeo, mas também os 3 anteriores, que estão todos abordando essa questão e você vai, pelo menos, ter as mesmas informações que a maioria dos colegas já tem. Compartilhe esse áudio e vídeo com colegas e amigos petroleiros e, caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se. Por favor, a sua inscrição é importante à medida que outros colegas que você conhece possam ter a mesma informação, porque você viu, você foi notificado que mais um vídeo
que é do seu interesse está disponível para você conhecer. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!